Sejam muito bem-vindos ao resumo da época 2025 do ciclismo masculino. Este ano teve de tudo: fugas épicas, sprints apertados, grandes batalhas na montanha. Vivemos uma época vintage que vamos tentar resumir ao longo da próxima hora e um quarto. Para os puristas, a temporada só começa quando arranca a Omloop Het Nieuwsblad e a deste ano teve absolutamente de tudo. Acabou com um vencedor surpreendente. Foi também o prenúncio de um grande ano da UNOX. Soren Varenskjold abriu a sua época da melhor maneira, ganhando uma das grandes clássicas do mundo. Do frio da Flandres para o norte de Itália, até à Toscana, que nos últimos anos tem sido terreno de caça de Tadej Pogačar. Uma Strade Bianca que tinha visto uma exibição magnífica em 2024 do campeão do mundo e que, para não variar, em 2025 viu uma exibição magnífica do campeão do mundo. Não foi uma repetição, mas Tadej Pogačar voltou a atacar a 78 km do final. Desta vez, no entanto, não foi sozinho. E o campeão de 2023, Thomas Pidcock, também quis participar na festa. Foi um início excitante no Monte Sainte-Marie. Pouco depois, queda de Tadej Pogačar, queda feia, queda dura, mas que acabou por não decidir a corrida. Houve fair play de Tom Pidcock, que esperou pelo campeão do mundo. Tadej Pogačar felizmente pôde continuar. Também na frente estava por esta altura Michał Kwiatkowski. Portanto, tudo isto no meio de algum sangue, muito suor. Felizmente não houve lágrimas para ninguém. Pidcock à espera de Pogačar para a última hora de corrida. Os dois ex-campeões da Strade Bianca, pouco depois, novamente reunidos. Olhos nos olhos, atacaram-se mutuamente ao longo de 25 km, até que Tadej Pogačar conseguiu finalmente deixar Tom Pidcock para trás. O Col Pinzuto e as suas rampas inclinadas foram desta vez o momento decisivo da corrida para o campeão mundial. O fenómeno Pogačar, o homem que gosta de entrar sozinho na Piazza del Campo em Siena. Mais uma imagem que fica para a história, de braços no ar. O triunfo renovado de Tadej Pogačar no Sterrato da Strade Bianca. Bom início também de temporada para Tom Pidcock na nova equipa, na Q36.5, com o segundo lugar. Estou cheio de adrenalina depois de ter cruzado a linha de meta, mas também tenho algumas dores. Não foi a melhor forma para ganhar uma corrida, mas enfim, uma vitória é uma vitória. Esperemos que não haja nada de importante, que esteja tudo bem. No pódio foi então acompanhado pelo britânico Tom Pidcock. E diga-se, Tim Wellens também conseguiu marcar um ótimo terceiro lugar. Dois homens da Y Emirates, que foi a equipa da temporada. Viria a ser uma época histórica para os comandados de Josiane Machin. Saltamos já para França, Paris-Nice, onde Matteo Jorgensen se impôs pelo segundo ano consecutivo. Foi mais uma história de sucesso para os estadunidenses. Matteo Jorgensen defendeu o título de 2024 ao longo de 8 etapas. E diga-se, João Almeida também venceu. João Almeida venceu em La Loge des Gap, uma das jornadas montanhosas da edição deste ano do Paris-Nice. Foi também a melhor temporada de sempre de João Almeida. Quanto ao terreno adriático, belíssimo espetáculo. Juan Ayuso, maravilhoso, esteve fortíssimo do início ao final. Num terreno que deu o tridente ao jovem ciclista da UAE. Também ele viria a ser uma das figuras da temporada, às vezes pelos bons e outras vezes
por motivos menos bons. Olhamos já para a Milão-San Remo. Era o primeiro monumento do ano, como sempre, o início da primavera a trazer-nos a clássica mais longa do calendário, praticamente 300 km. 2024, vitória de Jasper Philipsen. 2023, vitória de Mathieu van der Poel. Uma clássica que Tadej Pogačar já o disse, é a mais difícil para ele de ganhar dos 5 monumentos do ciclismo. Não que não tenha tentado na Cipressa pelo segundo ano consecutivo. Bem lançado por Johnny Narvaez, Tadej Pogačar arrancou. Mas muito bem, Filippo Ganna, muito bem, Mathieu van der Poel. Marcação cerrada ao campeão do mundo. La Primavera nunca falha em termos de espetáculo. Desta vez a Cipressa foi mesmo decisiva. Há muito que não acontecia uma movimentação tão importante, tão longe da meta, a mais de 23 km do final. Uma corrida que habitualmente é definida no pódio, foi desta vez definida na Cipressa, pelo menos no que diz respeito ao pódio final. Parecia um bailado clássico entre dois campeões. Pogačar de um lado, Mathieu van der Poel do outro. E Filippo Ganna tentando perfilar-se como o terceiro elemento, o menos favorito dos três, mas um corredor que, conhecendo as suas limitações, corria com uma inteligência suprema, como o grande campeão que é, o grande ciclista italiano desta geração. Super Pippo a tentar sofrer no pódio para se relançar depois lá embaixo na Via Roma. Pogačar novamente ao ataque. Mathieu van der Poel novamente a morder a roda do atleta esloveno da UAE Team Emirates. A verdade é que não o tinha conseguido soltar na Cipressa e também não o conseguiria soltar no pódio. Mathieu van der Poel, inclusive, atacou Tadej Pogačar, forçando Pogačar a perseguir nos últimos 400 metros do pódio de San Remo. Mas os dois chegaram juntos à técnica de descida que leva ao final da prova. A tudo isto assistia Ganna de uma posição próxima, mas sabendo que dificilmente conseguiria ganhar. Tudo adiado para o sprint, o mano a mano entre dois corredores diferentes. Mathieu van der Poel com um favoritismo no sprint perante Tadej Pogačar. O esloveno sabia disso. Ambos a levantarem o pé permitiram a reentrada de Filippo Ganna, mas Pogačar cometeu um erro, talvez o único erro de toda a temporada, quando deu uma margem de metros a Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel arrancou para o sprint, nunca mais Pogačar ou Ganna conseguiram fechar o espaço. Foi uma belíssima leitura de corrida aquela que deu mais uma Milão-San Remo a Mathieu van der Poel. 6 horas e praticamente 23 minutos de espetáculo. Vencer San Remo é especial, mas bater estes dois ciclistas incríveis é uma honra para mim estar no pódio com eles. Não sei bem o que dizer, exceto que estou super contente. Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, o grande duelo da era moderna no que diz respeito aos monumentos. Voltando às corridas por etapas. Imagens da volta à Catalunha. Um habitual terreno de caça para Primož Roglič. Autêntico sniper na corrida catalã. Ciclista que agora na Red Bull Bora Hansgrohe tem vindo a correr de forma diferente, calendário muito mais cirúrgico. Um Primož Roglič que, apesar de tudo, não perdeu algumas das suas melhores qualidades, como, por exemplo, rematar sprints em grupos reduzidos, aqui batendo o jovem Juan Ayuso. Aos 35 anos, no último dia, uma aterragem perfeita de Primož Roglič em Barcelona, dando a volta ao resultado no último dia. E da volta à Catalunha, de regresso à Bélgica para a abordagem à volta a Flandres e o caminho para a Ronde faz através do Grande Prémio E3, atualmente conhecido como E3 Saxo Classic.
Mathieu van der Poel vinha moralizado pelo triunfo na Milão-São Remo. Mas não vinha sozinho. Obviamente que era o candidato número 1 e não perdeu tempo no velho Kvarmont, a 40 km do final. Ataque demolidor. Um ataque que ainda tentou responder Mads Pedersen com a ajuda de Filippo Ganna. Mas quando Mathieu van der Poel está nestes dias, fica complicado. Se dúvidas existiam depois de ter ganho a Milão-São Remo, Mathieu van der Poel mostrava em Harelbeke que era o grande favorito a conquistar a Ronde van Vlaanderen. Só que em 2025 vimos talvez a melhor versão de sempre de um outro classicómano de eleição, um ciclista de culto do pelotão mundial. O dinamarquês Mads Pedersen da Lidl Trek teve mão certeira, pedalada eficaz e uma grande leitura de corrida para voltar a vencer a Gent-Wevelgem. Arrancou a mais de 70 km do final, chegou sozinho ao Kemmelberg, fez os 56 km até à meta completamente isolado, numa exibição de pura classe. Mads Pedersen dando uma grande vitória à Lidl Trek em Wevelgem. Depois de vitórias em 2020 e em 2024, Mads Pedersen acompanhado de Tim Merlier e de Jonathan Milan no pódio. E avançamos para a Dwars door Vlaanderen. Mais uma prova de aproximação à Ronde. Exibição muito importante do ponto de vista coletivo. A Visma a dar uma boa resposta na temporada de clássicas, a meter 3 homens na frente, Van Aert, Jorgensen e Benoot, num grupo onde apenas conseguiu entrar Nilsson Paulus da F Education Easy Post. Eram 3 contra 1. Em teoria, a vitória não podia escapar à Visma. Só que ciclismo não é matemática. Ciclismo é um momento. E Nilsson Paulus teve o momento do ano, quando converteu um 3 contra 1 num 1 contra 3 e impôs a Wout van Aert para ganhar através da Flandres. Não acredito, senti muito forte hoje, mas nunca pensei ter uma chance de ganhar daquele grupo. Pensei que estava a pedalar pelo segundo lugar. Estou muitíssimo contente. Quero agradecer à minha família, à minha equipa, a todos aqueles que me apoiam. Tem sido uma primavera dura para mim, mas hoje estou muito contente por estar de regresso aonde eu sei que posso estar. É a maior vitória da minha carreira. Always pushing the limits. And on the road to Milano Cortina. Don't miss the Tour de Ski, live on Eurosport and streaming on HBO Max. Experience the excitement of eventing. A Volta a Flandres é sempre um dos acontecimentos do ano na Bélgica. Mathieu van der Poel vinha de ganhar 3 das últimas 5 edições, partiu à procura de um 4º triunfo. Pelo meio, vitórias também de Tadej Pogačar, de Kasper Asgreen. Mas Mathieu van der Poel vinha on fire de Harelbeke. Como sempre, quedas. Sabe tudo, queda sem grandes problemas para Mathieu van der Poel, que sabia que voltava a ter Tadej Pogačar como o principal concorrente. Também estava presente Wout van Aert, enfim, presentes aqueles que eram os ciclistas de referência e têm sido os ciclistas de referência nas clássicas do Bahrein nos últimos anos, mas particularmente 2 homens. Esperava-se um grande duelo, tanto na Flandres como em Roubaix, entre Mathieu van der Poel e Tadej Pogačar, e foi exatamente isso que nos deram estas 2 magníficas provas. Pogačar ainda apanhou Mathieu van der Poel a dormir no primeiro ataque. Apesar de tudo, com muita elegância, o neerlandês de Alpecin chegou à frente. Era também um regresso de Pogačar, a clássica rainha da Flandres, pois de a ter conquistado em 2023.
Boa resposta de Mats Pedersen, de Wout van Aert, num grupo muito seleto de ciclistas que ficava na frente depois de Wout van Aert. Como sempre, o final com dupla passagem no Paterberg e em Wout van Aert acabou por definir quem tinha as pernas mais fortes nessa jornada. No Paterberg, os dois campeões do mundo mais recentes deixaram Wout van Aert para trás. Apenas Mats Pedersen arriscou em Wout van Aert seguir ao ritmo de Pogačar e de Van der Poel. Mas também não durou muito a resistência de Mats Pedersen. Estavam noutra dimensão. Faltavam depois apenas 15 km para a chegada em Oudenaarde. Tadej Pogačar finalmente a conseguir deixar Mathieu van der Poel para trás em Wout van Aert na terceira passagem. Perante esta imagem magnífica de um público entregue ao espetáculo dado por parte destes ciclistas absolutamente notáveis, os grandes dominadores do ciclismo moderno no que diz respeito às clássicas mais importantes. Van der Poel tinha ganho em Sanremo, Pogačar devolvia-lhe a cortesia na Flandres, no terreno teoricamente mais favorável a Mathieu van der Poel. Não ganhava o favorito número 1, mas ganhava o favorito número 2 com um solo magnífico ao final de quase 6 horas de competição. Sétimo monumento para Tadej Pogačar. Estou muito contente por ganhar esta corrida com este maillot. A Paris-Roubaix é completamente diferente, mas aceito o desafio e vou tentar o meu melhor, apesar da Flandres me servir em termos de características mais do que Roubaix, uma corrida dura, onde espero que com esta forma possa fazer algo acontecer. Uma semana depois estávamos em Roubaix. Se na Flandres Tadej Pogačar já nos tinha mostrado a capacidade vitoriosa, vencendo 2023 e 2025, na clássica do Inferno do Norte era tudo diferente. Era a primeira vez que tínhamos a possibilidade de ver Tadej Pogačar e muitas décadas depois tivemos também a possibilidade de ver um grande campeão do Tour a correr esta magnífica prova no norte de França. Com todos presentes, Van der Poel, Mats Pedersen, os grandes protagonistas da temporada. E assim chegaram juntos ao Drouet de Arenberg. Van der Poel a pôr o ritmo, com Van Aert em sofrimento. No primeiro dos setores de 5 estrelas, como sempre. 3 setores 5 estrelas pela frente. Corrida muito ofensiva por parte de Tadej Pogačar, apenas na primeira vez que foi a Roubaix. Azar para Mats Pedersen, que furava no momento em que Pogačar mexia na corrida. Um Pogačar que também, pouco depois, se viu rodeado de alpecines. Veja-se bem a forma como fecha o espaço Mathieu van der Poel. Autenticamente um trator com motor de Fórmula 1 nas pedras de Roubaix. Ele pouco depois teria a companhia de Jasper Philipsen. 259 km, 30 setores do brutal pavé. Um sofrimento atroz desde Compiègne até ao velódromo. Philipsen quebrava. Ficávamos com um mano a mano entre Tadej Pogačar e Mathieu van der Poel. E parecia que ia ser tudo resolvido no velódromo, até que aconteceu isto. O azar de Tadej Pogačar, a forma como abordou a curva. E nesta prova não se permitem erros, sobretudo quando pela frente está Mathieu van der Poel. Pogačar que rapidamente regressou à bicicleta, mas a vitória tinha escapado. Mathieu van der Poel ia à procura da terceira vitória no Inferno do Norte, algo que não víamos há muito tempo. Pogačar, por outro lado, ficava com a certeza de que pode no futuro regressar para tentar ganhar a Paris-Roubaix. Mais uma para Mathieu van der Poel.
o campeão da Milão-San Remo, a vencer também em Roubaix e com este hat-trick a cimentar também o seu papel como força dominadora das clássicas do pavé. Foi uma corrida dura, sofri. O Tadej foi uma pena ter cometido aquele erro na curva, mas eu tive que atacar e depois foi sempre pé no fundo, pé na tábua até à linha de meta. Faltava depois aqueles dois setores com o vento de frente, vinha em sofrimento, mas estou contente por ter conseguido chegar à meta. Mathieu van der Poel com 3 vitórias, fica uma de Tom Boonen e de Roger de Vlaming, os recordistas na clássica francesa. Para o ano haverá mais, quem sabe com Pogačar. Ficava à espera o pelotão agora da época de grandes voltas, mas houve um outro grande nome esta temporada. Um nome que nos é familiar, João Almeida. Começou na volta ao País Basco a escrever aquela que seria a sua melhor época da história. Ainda curta a história, é verdade, 7 temporadas no World Tour, muitas mais ainda pela frente. Um João Almeida que correu de forma magnífica a volta ao País Basco. Foi a primeira de 3 voltas de uma semana históricas que João Almeida conquistou esta temporada. Viria depois também a ganhar na volta à Romandia e na volta à Suíça. Parentes na época para as clássicas das Ardenas, que marcaram também o regresso à competição de Remco Evenepoel. Diga-se que Remco Evenepoel tinha sofrido um evento decepcionante na pré-temporada. Foi embater num carro enquanto treinava e perdeu boa parte da primeira metade do ano. Regressava à competição no mês de abril. Apesar de tudo, regressou como o conhecíamos. Um Remco Evenepoel capaz de arrancar de longe, capaz de fazer diferenças, capaz de destruir um pelotão. O que não sabíamos é que também seria capaz de bater ao sprint Wout van Aert. Não era apenas uma vitória para Remco Evenepoel, era uma declaração de intenções, ele que se reivindicava na Brabant-Sapil. António Morgado, espetacular no terceiro lugar, com estes dois monstros da modalidade. Foi um grande arranque de temporada também para António Morgado, que venceu a clássica da Figueira da Foz, que venceu em Espanha. O António Morgado sublime nos primeiros meses de 2025. Imagens já de Amstel Gold Race, Semana das Ardenas. Digamos que tinha começado um pouco antes, semana e meia importante, com a Brabant-Sapil e a vitória de Remco Evenepoel. Na Amstel Gold Race a narrativa foi um bocadinho diferente. 256 km, uma prova dura, uma prova sempre no terreno tortuoso do Limburgo neerlandês. Prova marcada por um ataque de Tadej Pogačar, que tentou fazer pois aquilo que faz muitas vezes, arrancar de longe. Desta vez, no entanto, teve resposta ao campeão do mundo. Conseguiram chegar a Pogačar, Remco Evenepoel e também Matthias Skelmos. E os três chegaram juntos à fase decisiva da corrida. Remco Evenepoel, que vinha de bater Wout van Aert ao sprint, deve ter pensado que com Matthias Skelmos e Pogačar ia ser ainda mais fácil. Só que Matthias Skelmos tinha outros planos e o dinamarquês surpreendeu toda a gente, conquistando a sua primeira grande clássica. Uma vitória tremendamente importante também para a Lidl Trek, mas sobretudo muito, muito marcante para a carreira de Skelmos. Veio depois a Flash Ballon, na quarta-feira após a Amstel Gold Race. Flash Ballon com o típico final no muro de Huy. 22% a rampa mais inclinada. Uma prova que foi completamente dinamitada a 400 metros do final. Tadej Pogačar pôs toda a gente a milhas. Kevin Vauquelin ainda tentou responder, Tom Pidcock também, mas raras vezes vimos um final em Huy tão avassalador por parte de um ciclista. O campeão do mundo conseguiu vencer. Pogačar que continuava a picar o ponto,
para Kevin Vauquelin, por exemplo, para Tom Pidcock, eram resultados importantes poder estar no pódio de uma clássica com o prestígio da Flèche Wallonne. Chegou depois a Decana, a Liège-Bastogne-Liège, que tem sido, pois digamos que, território familiar e com muito êxito para Remco Evenepoel. 2 vitórias nos últimos 3 anos. É verdade que quem partiu como campeão em título foi Tadej Pogačar, pois os dois encontraram-se para mais um frente a frente, com o campeão da Flèche Wallonne a tentar devolver a cortesia a Remco Evenepoel, que o tinha derrotado na Amstel Gold Race. Aliás, quem estava era o campeão da Amstel Gold Race, Matthias de Queloz. Remco Evenepoel vinha de ganhar, obviamente, a Brabantse-Pijl. Ele que percebeu rapidamente que ainda estava longe da forma ideal para poder ganhar uma prova deste nível, com esta distância, com esta dificuldade, como La Doyenne. Pogačar fez o espetáculo habitual, arrancou em La Redoute, cerca de 30 km para a meta, ataque que ninguém conseguiu seguir. Apesar de tudo, Giulio Ciccone e Ben Healy tentaram ir atrás do prejuízo, não o conseguiram fazer. É sempre bom terminar a primeira parte da temporada assim. Estou muito contente pela forma como a época tem decorrido até agora. Pogačar, Giulio Ciccone e Ben Healy no pódio da Amstel Gold Race. Aliás, da Liège-Bastogne-Liège. When it drives you to give your best, then it's love. It's Grana Padano. It's the Italian cheese that has captured the world. Merry Christmas from Grana Padano, an Italian. A 108ª edição do Giro de Itália trouxe-nos uma partida diferente, desde Tirana, na Albânia. Destino final, Roma, em Itália. 21 etapas, 3.443 quilómetros para obter a Maglia Rosa. Mats Pedersen dominou as etapas 1, 3 e 5. Josh Starling venceu a segunda e apareceu também Johnny Milan a mostrar que não tinha perdido qualidades, bem pelo contrário, em relação ao seu grande giro do ano anterior. Mas a grande figura foi realmente Mats Pedersen, que deu um espetáculo absolutamente tremendo. Pedersen que já tinha 6 vitórias em grandes voltas, mas o 6 rapidamente se transformou em 9. Primeiro dinamarquês da história a envergar a camisola rosa. Josh Starling também fez uma exibição tremenda na etapa 2, estreando-se a ganhar em grandes voltas aos 21 anos. E porque há sempre surpresas nas grandes voltas, o que dizer da vitória de Casper Van Uden na 4ª etapa. Curiosamente, também houve lugar à surpresa na etapa 5. Caden Groves, da Alpecin de Koenig, a aproveitar um belíssimo dia para poder conseguir a sua segunda etapa no Giro. No final da primeira semana houve o primeiro teste sério para a classificação geral. Final em alto em Tagliacozzo. Final que se resumiu praticamente às últimas rampas desta subida. Juan Ayuso lançou um ataque potente, ciclista que vinha de ganhar o Tirreno Adriático. Foi a vitória para o espanhol, com o mexicano Isaac Del Toro a terminar no segundo lugar, Egan Bernal terceiro. Sinal claro de que Ayuso estava na luta pelo Giro. Estou contente, não podia ser de outra forma. Finalmente a minha primeira vitória numa grande volta, na 4ª grande volta que corro. Especialmente na volta à Espanha estive perto de ganhar, mas faltou sempre qualquer coisa. Hoje consegui. Ayuso tirava a pressão de cima dos ombros e outro ciclista também aparecia com capacidade de ganhar. Luke Plapp no dia seguinte a tirar também a pressão dos ombros de Jaiko Alula. Ataque a solo na subida de Montelago. Também ele a estrear-se a ganhar em grandes voltas, tal como Ayuso no dia anterior.